Gente, uma boa noite para todos. É o plantão aí, Teofado do Tempo, em sua edição semanal. Gente, nós estamos vendo aqui, né, aqui nas imagens aqui de satélite, agora são 23 horas e 10 minutos, na quinta-feira, dia 13 de novembro, e estamos vendo aí essas áreas de instabilidade que aí se desenvolveram em decorrência aí da chegada de uma nova frente fria, e também nós tivemos aí é, rajadas de vento que começaram aí no finalzinho da tarde, princípio da noite, algumas rajadas até ultrapassando aí em torno de mais ou menos 50, 55 km por hora, né? Principalmente ali na região da Tijuca, tivemos também alguns relatos de pancadas de chuva, né, acumulado de chuva forte na região de Resende, ali na região ali do Vale do Paraíba, e estamos agora com esses núcleos de chuva se desenvolvendo em toda a região aí da região serrana, parte aí do Vale do Paraíba, né, e até mesmo tivemos algumas pancadas de chuva também no Grande Rio, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Alguns pontos isolados, mas tivemos sim. Tá? E com a chegada de uma frente fria que, na verdade, ela está aqui no mar, né, está chegando, então nós vamos ter essa condição de pancada de chuva ainda na noite, no finalzinho dessa noite e no princípio dessa madrugada, condições para que tenhamos até pancada de chuva de moderada até forte intensidade, principalmente nessa região aqui, em toda a parte aqui da região serrano Rio de Janeiro. Tá? Ontem nós tivemos até algumas cidades, até mesmo na região serrano, Rio de Janeiro, acumulados em torno aí de 30 até 50 minutos de chuva, que na verdade é uma quantidade até muito boa, sendo que nós precisamos ter essas pancadas de chuva para que a gente consiga mais ou menos tentar começar a reverter o processo de seca nos rios, né, nos afluentes e também principalmente no Rio Paraíba do Sul, que está sendo bastante prejudicado em decorrência dessa seca que começou aí no final do ano passado, principalmente nos meses de novembro, dezembro, que começamos a ter uma estiagem muito forte. Então, a chance, na verdade, assim, de chuva, ela persiste pelo menos até a próxima sexta-feira. Até amanhã nós vamos ter essas condições de pancadas de chuva que podem até ser fortes. É claro que na parte da manhã a gente pode ter uma chuva leve, até algumas aberturas de sol. Porém, a chance de chuva mais no finalzinho da tarde, para a noite, ela já aumenta consideravelmente em decorrência mesmo do aumento da nebulosidade, das instabilidades que descem, que podem descer na região serrana, inclusive também dessa parte aqui também de Minas Gerais, descendo aqui para o Rio de Janeiro. Então vamos ter muito cuidado amanhã com essa questão dessas pancadas de chuva que podem ser fortes. Eu vou mostrar para vocês um mapa em relação da tendência para os próximos dias, tá bom? Bom, gente, em relação à questão, nós temos aqui o mapa da região do Brasil, em relação mesmo a como que está a situação nesse momento, tá? Só retroagindo um pouco, a frente fria, que na verdade ela está mais aqui ao litoral aqui da região sul, litoral na verdade da região sul do país, ela começou assim a avançar praticamente em direção à região sudeste. Então nós estamos vendo aqui um pouco aqui dessa frente fria, tá? Então vou botar aqui um outro mapa para a gente poder visualizar melhor o que na verdade eu estou falando, tá? Essa frente fria começou a ter um deslocamento, né? E vocês estão vendo aqui o aumento de nebulosidade, principalmente aqui na região. São Paulo teve realmente pancadas de chuva nessa noite de quinta-feira e a chance, Alberto, há uma chance de poder chover no Rio de Janeiro conforme choveu em São Paulo, a chance ele existe, porém não tem tanta chance como em São Paulo ainda, tá? A gente está tendo uma situação que a gente precisa de ter uma atmosfera bem mais umidificada. Nós estamos tendo a volta da chuva, sendo que a gente tem um pouco de paciência em relação ao que estava tendo muita secura e a gente precisa ter realmente uma atmosfera muito mais umedecida. Também o aquecimento também é importante, porque com aquecimento e também uma umidade relativa do ar alta, a gente tem uma chance muito maior de pancada de chuva
até mesmo fortes. Claro que alguns pontos isolados, e para a gente poder ter uma quantidade de chuva de forma generalizada, seja de todo o estado do Rio de Janeiro, ou pelo menos dessa parte aqui que é muito importante, né, que é o Grande Rio, né, sul do estado, Vale do Paraíba, para a gente poder ter que possa chover pelo menos na cabeceira do Rio, ou seja, que ela comece aqui em São Paulo e passe todo aqui o estado do Rio de Janeiro, a gente precisa realmente ter uma chuva generalizada. E como é que essa chuva generalizada ela pode acontecer? Nós estamos começando a ter uma situação de, como falei antes, aumento de umidade e precisamos ter uma frente fria. Essa frente fria, se a gente levar em conta, ela precisa ficar praticamente aqui estacionada. Tá? Está vendo aqui algum aumento de nebulosidade, a frente fria aqui ela avançando, está aqui ao largo aqui do litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro. Precisamos ter isso aqui, tá? Um aumento de nebulosidade, uma frente fria, um aumento de nebulosidade para começar a se formar o corredor de umidade. Chama atenção que nós tivemos a notícia no Jornal Nacional, até mesmo vi, que está se formando uma nova zona de convergência Atlântico do Sul. Gente, para ter uma nova zona de convergência Atlântico do Sul, a gente precisa de pelo menos de 3 fatores. Tá? Primeiramente, ter uma frente fria, que é óbvio. Uma frente fria tem que estar, pelo menos, se deslocando ao largo do litoral da região sudeste. Segundo, bastante umidade, que formam bastante áreas de estabilidade no interior do Brasil. E também nós temos que também ter um outro fenômeno, tá? Que é, na verdade, a alta da Bolívia. Vou pegar aqui o mapa aqui da região da América do Sul, para a gente poder. Aqui, tá? Nessa parte aqui, a gente tem que ter uma alta muito elevada. Tá? Nós vamos ter aqui uma alta da Bolívia bastante elevada, que na verdade aqui, pelas imagens satélite aqui, a gente não está tendo a alta Bolívia. O que ela faz? Ela faz com que o movimento de nuvens ela seja o que? Em sentido anti-horário. Tá? Então, a gente tem que ter, na verdade, a gente tem que ter um sentido na verdade, sentido circular. Tá? A gente precisa ter realmente um sentido circular que a gente possa ter as nuvens se movimentando para que haja uma combinação dessa alta da Bolívia com bastante umidade e a frente fria. Vai ter o que? Os ventos vão começar a girar e que a gente vai poder ter muita umidade vindo aqui da Amazônia, tá? Devido a essa circulação de ventos. Essa circulação de ventos juntando com a frente fria que vai injetar bastante umidade do oceano para o continente, vai fazer com que haja uma circulação muito efetiva aqui de ventos e umidade, e o canal de umidade ele vai o quê? Intensificar todas essas áreas de estabilidade aqui, fazendo o quê? Esse movimento circular em toda a América do Sul. Tá? Na verdade, não em toda a América do Sul, aqui no interior do Brasil. Então, quando tem essa ZACAS, Zona de Convergência Atlântico Sul, a gente tem todo um movimento de circulação de ventos em que injeta essa umidade do oceano para o continente e há também a injeção também de umidade da Amazônia para o centro-oeste do país, sul do país e principalmente aqui na região sudeste. Então toda essa movimentação de ventos faz com que haja realmente bastante umidade, formação de nuvens muito carregadas e consequentemente também bastante chuva, principalmente estados da região sudeste. O centro-oeste também pega. O único estado que pode ser afetado por umas ZACAS na verdade, o Paraná. Eu digo até que um pouquinho do Paraná. Só a parte aqui do extremo norte aqui do Paraná que chega a ser um pouco afetada pelas ZACAS. Fora isso, tá? O sul do país fica completamente livre. Então, são dias de 7 até pelo menos 15 dias. E para se confirmar umas ZACAS, é necessário que haja 3 a 4 dias, tá? Que uma frente fria fique semi-estacionária ao largo do litoral de uma região, ou seja, do sudeste. Se tivermos essa condição, agora são 4. Frente fria, essa frente fria ficando 3 a 4 dias estacionada, semi-estacionada, muita umidade no país e alta da Bolívia,
a gente tem realmente uma configuração de uma zona de convergência Atlântico-Sul. Então, muito cuidado com essas informações de que qualquer frente parada é uma Zacras. Tem que ter a combinação desses 4 fatores para que a gente possa efetivamente já dizer que tem uma zona de convergência do Atlântico-Sul formada no país. Tá bom? A gente pode ter um corredor de umidade, mas não falar que tem uma Zacras. Não é assim que se procede. Até porque se tivesse uma Zacras, com certeza todo o Sudeste aqui estaria realmente envolvido numa situação de chuva praticamente de 3 a 4 dias até mais dias de chuva. E realmente esse problema da seca iria atenuar bastante. Agora é o seguinte, tá? O que está acontecendo também? A gente está tendo uma evasão aqui de uma massa de ar polar. Essa massa de ar polar vai injetar bastante umidade, pelo menos até sexta-feira, sábado, no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. Domingo o tempo começa a melhorar um pouco, mas com bastante nebulosidade. E tem um ventinho meio chato. Então, para a região Sudeste, Rio de Janeiro, tá, a gente vai ter o quê? A queda de temperatura, principalmente no dia e também à noite. O que vai acontecer? A gente vai ficar com uma situação de temperatura máxima para amanhã em torno de 26 graus. No sábado, a temperatura deve ficar em torno dos 27 graus. No domingo, a temperatura deve estar alcançando os 28 graus. E vai subindo aos poucos, mas com muita dificuldade. Então, a gente vai ter nas madrugadas um pouco mais de temperatura bem mais agradável, em torno dos média de 20 graus, 21, algumas áreas mais elevadas, como a Alta Boa Vista, deve estar em torno de seus 17 graus, 18. Parte também da praia, ou seja, litoral, Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio, seus 19 graus. Então a gente vai ter umas madrugadas mais frescas e até, quem sentir mais frio, até com um pouco de frio também. A sensação de frio vai aumentar também devido ao vento, que hoje do sul está muito, ele vai dar as caras dele, né, soprar um pouquinho, né, um pouco mais frio a partir de amanhã. Então, de amanhã até pelo menos até domingo, esse ventinho deve incomodar um pouco no decorrer do dia, da noite, de madrugada, enfim, deve realmente dar uma sensação mais de temperatura um pouco mais baixa. Então, tome cuidado com essa situação de um pouco mais de umidade com aquele vento mais frio, que pode realmente causar algum tipo de problema para algumas pessoas, tá? E a situação durante a semana que vem é que a gente deve ter o quê? O tempo melhorando aos poucos, até pelo menos terça-feira vai ficar a temperatura até os seus 29 graus. A partir de quarta-feira a temperatura já sobe um pouco mais. A gente deve ter uma situação para o feriadão, a tendência de que tenhamos uma secura no tempo, pode dar uma pancada de chuva, em decorrência de uma frente fria que deve chegar aí entre sábado e domingo, mas uma frente fria que vai passar muito rápido aqui no Rio de Janeiro, praticamente não vai causar nenhuma estabilidade, e a gente vai ter uma situação de não ter chuva, pelo menos de terça-feira até o próximo sábado, domingo da próxima semana. A gente vai ter uma situação de mais tranquilidade e secura no tempo. Tá? Talvez alguma mudança de tempo mais significativa a gente deve ter lá para o dia 26, 27 de novembro. Tá bom, gente? Então é isso. Tome bastante cuidado nessa madrugada, que a gente pode ter algumas pancadas um pouco mais fortes, mas nada seja alerta, algo assim que a gente deve se preocupar bastante. E a situação mesmo um pouco mais relevante é sobre a temperatura baixar um pouco mais no final de semana, incomodar para quem for sair, sentir um pouco mais de frio, mas não é frio, é sensação de frio porque estava com muito calor e realmente esse choque térmico dá um pouco mais de sensibilidade, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem postar a pergunta aí após a postagem de vídeo, que eu vou ter a satisfação de falar com vocês, tá bom? Então, vou finalizando por aqui. Tenham todos aí um bom final de semana. Vou ter bastante aí esses dias aí um pouco mais frescos. E a gente se vê aí na próxima semana, aí no dia 19, quando eu vou fazer na véspera do feriadão. Aí a previsão do tempo, com mais certeza, o feriadão e o final de semana que vai vir aí, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem na paz, tá? Tchau, tchau.